Associação Ouriçeiras de Santana vai receber o grande líder nacional de volta à sua terra, Francisco Pinto, hoje às 20 horas na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a Avenida Anchieta. Francisco Pinto terá muita coisa para lhe dizer. Vai receber o grande líder nacional hoje na Avenida Getúlio Vargas em mais um comício do MDB, logo após grande passeata. Vocês também, companheiros, vieram dizer que não estarão presentes na nossa próxima reunião, no nosso próximo comício de sábado, aonde a feira jovem, aonde os mais tradicionais da feira, aonde os operários desta terra vão unidos receber o seu filho e o seu líder constitucional. Eu tenho companheiros. Companheiros, e é preciso que eu lhes diga, nas 3 noites anteriores, a 1h da madrugada, tenho recebido esses todos os dias um telefonema desse companheiro. É impressionante ver o seu desejo, a sua vontade, a sua ânsia de chegar à Feira de Santana e abraçar o seu povo querido. Me telefona todas as noites para saber como tem ido os comícios, para saber como
tem sido a repercussão da sua vida, porque o seu maior desejo é se apostar. De que a esta altura não tem salvação, porque a Feira de Santana, conscientizada, já escolheu Ângelo Mário como seu prefeito. Desesperados, repito, mandaram buscar o chefão da demagogia. E vejam bem que é a tribuna da Bahia, repito, tribuna da Bahia de ontem, que dá a seguinte notícia, ouça bem. A ala jovem do MDB de Feira, os amigos de correligionários do Demagogo Barbudo, estão organizando uma recepção monstro e, segundo conta, desde ontem. E tivesse oportunidade de fazê-lo, impedir que o povo chegasse à necessidade e à própria fome, para agora, às vésperas da eleição, querer trocar um voto por um quilo de arroz. Muito bom. Durante tantos anos, desde 62 até 1972, esses 10 anos interrompidos apenas por um ano de Francisco Pinto e acrescido a mais 8 anos anteriores, a Arena governou a feira e perderam o povo. E perderam realmente o povo porque não souberam tratar o povo. E perderam o povo, companheiros, porque aí está o custo de vida a amedrontar. Uma mãe de família não pode se ter mais comprar o leite, porque dia a dia, hora a hora, o leite cresce, o leite cresce. E perdeu o povo, porque o feijão está de 22 cruzeiros. E companheiros, há 2 anos que estou sendo processado. Ou melhor, nesses 12 anos, ou quase 13 anos, desta noite que se abateu sobre o país, apenas levei 3 anos sem estar respondendo o processo ou estar na cadeia. E agora, como vocês sabem, estou novamente envolvido num processo em que o governo me acusa de tentar indispor o povo contra ele. E como o julgamento estava sempre sendo adiado e protelado, eu preferi aguardar vir à Bahia já definitivamente livre. Se é que alguém pode ser livre nesse país, mesmo gozando de uma falsa liberdade como essa que nós aparentemente estamos desfrutando. Meu líder, há uma censura permanente à imprensa. Os jornais, aqueles que o governo entende que são mais responsáveis, esses, às vezes, se autocensuram. Os jornais considerados oposicionistas, no caso, Opinião, a Tribuna da Imprensa, o São Paulo e o Movimento,
São jornais que sofrem uma terrível censura. Dos 125 artigos que eu fiz para o jornal durante 1 ano e 2 meses, a censura... Para o jornal Movimento. A censura só permitiu que passasse 5 artigos, dos 125. As mais simples, mas a preocupação, na verdade, é de perseguir o jornal, de esfriar o jornal, de matar o jornal, de levá-lo à falência. Com 6 anos você confessa? Eu confesso que também me autocensuro. Eu escrevo muita coisa que não gostaria de estar escrevendo, para tentar que o artigo seja liberado. Mas nem assim consigo. Devo lhe dizer mais, a semana passada, após uma violenta censura que quase impede a circulação do jornal, eu fiz um artigo que era um artigo de adesão. De adesão. É claro que era um artigo irônico, mas naquele momento eu estava dizendo que era o modelo político, o modelo econômico brasileiro era um modelo excepcional e que tinha conseguido realizar milagres, essa coisa toda. Pois bem, não deixaram passar também. Mesmo dizendo isso, mesmo elogiando o governo, não deixaram passar. Por que essa censura mais generalizada? Por exemplo, a Lei Falcão e a interpretação da Lei Falcão pelo Tribunal Geral. Bom, você que já é polícia, já experimentou outras eras. Já experimentamos épocas as mais diversas, né? Aquela que antecedeu a 63, que era uma época onde havia liberdade, realmente, para se dizer as coisas. Posteriormente, uma fase melhor que essa, que foi o período do governo Castelo Branco. E após a implantação, a edição do AI-5, o país vive sob o terror e sob o medo. É possível que o MDB não esteja correspondendo às expectativas que gerou o movimento de rebeldia de 1974. O MDB é um partido, como todos sabem, eclético, um partido cujas forças são as mais diversificadas que o compõem. E por isso mesmo, quando algumas dessas forças pretendem avançar um pouco mais, ela é contida pela própria direção partidária. De forma que o que eu acredito é que o povo, consciente da necessidade de se organizar, é que pode no futuro criar condições para que o partido venha a tomar uma posição mais progressista, mais avançada, mais consequente. Esse trabalho, por exemplo, que o Dr. Colbert Martins realiza em Feira de Santana, mobilizando o povo através das sociedades, dos departamentos, de bairros, esse trabalho me parece o da maior validade e que hoje já começa a sensibilizar áreas dos mais variados estados da federação. Há uma concepção hoje de que o MDB só poderá se transformar num partido verdadeiramente oposicionista quando as massas populares, conscientes da sua força e devidamente organizadas, possam pressionar a direção partidária a avançar um pouco mais do que aquilo que ela tem feito até aqui.
imensa, tão dolorosa, que me sufoca a alma nesse encontro com esse povo vibrante de Feira de Santana. Ainda quando estudante do curso científico, elegido vereador de Feira de Santana, a minha atuação aqui refletia precisamente o que representava a minha família, a família tradicional na cidade. Era, portanto, um vereador, de certo modo, conservador, liberal, tentativa de conciliar o liberalismo com o conservadorismo. O que era a minha família? Uma família muito tradicional aqui em Santa Amaro, com heróis nacionais, que participaram de guerra do Paraguai, meus avós, alguns deles inclusive eram donos de usina em Santa Amaro, se caracterizavam sempre por atos enquanto heróis, porque abandonaram toda a sua atividade empresarial, muitos deles foram lutar na guerra de campanamento. Até aí, quando iniciei a minha campanha em Feira de Santana como vereador, a minha participação era tida como da maior insuspeição. Mas logo após a minha formatura, em Feira nunca teve uma participação assim de advogados que se interessassem pela atividade dos trabalhadores, pela proteção aos trabalhadores. Logo que me formei, eu passei a ser advogado de todos os sindicatos existentes em Feira de Santana. O Sindicato de Construção Civil, o Sindicato de Formageiro, o Sindicato dos Bancários, enfim, o Sindicato dos Feirantes, enfim, todos os sindicatos daqui. Essa coisa que abriu para mim uma nova visão política. O sofrimento dos trabalhadores, a sua desassistência absoluta, a desproteção em que ele se encontrava aqui, foi que a discussão permanente com eles, porque o meu escritório era junto da sede dos sindicatos, que me permitiu ver por uma outra ótica as coisas. E como advogado dele, eles lançaram a minha candidatura para prefeito em 58 e eu não aceitei. Em 1962, saí candidato do PSD. O PTB sempre se aliava ao PSD nas disputas eleitorais, mas já cansado das derrotas, preferiu aliar-se ao DN, de forma que eu saí um candidato praticamente derrotado. Um candidato sem nenhuma possibilidade de êxito eleitoral. Como aqui em Feira de Santana, tradicionalmente, o Partido Comunista se aliava ao DN, houve uma ruptura nesse acordo e eu recebi o apoio do Partido Comunista. Assim, a nossa campanha começou com o apoio do PSD, do Partido Comunista e dos sindicatos feirantes. Isso foi uma campanha em que se estabeleceu nitidamente aqui um posicionamento da burguesia local a me acusar de comunista. De maneira que o filho do conservador, de uma hora para outra, passou a ser comunista. A igreja, de certo modo, tomou também posição contra nós e denunciava no púlpito, denunciava nos confessionários que eu era um candidato comunista. Então eu tive que ir aos poucos assimilando uma nova concepção de vida e dizia mesmo em campanha que não queria votar burguesia. Eleito prefeito, fazendo um governo com o povo, onde ele se autogovernava, porque praticamente eu era a sociedade de bairro que nós decidíamos tudo. Em 1964, eu fui atingido pelo golpe de Estado, essa ditadura fascista que se implantou no país, e fui preso, fui processado. Mas logo depois, porque também da tribuna denunciavam um genocídio que se praticava contra o bárbaro povo chileno, acabaram me processando, me condenando e me prendendo. Mas um pouco antes disso, logo após isso, os progressistas do Estado convocaram para disputar as eleições de deputado federal. Eleito deputado, chegando na Câmara dos Deputados, tentei coordenar o grupo autêntico. Inicialmente nós pensávamos em organizar um bloco parlamentar nacionalista. Esse bloco parlamentar nacionalista
não se formou com esse título, mas com esse novo grupo que felizmente acabou galvanizando uma parte muito ponderável da população brasileira e deu credibilidade à oposição, que estava sem nenhuma mensagem, porque ela era uma oposição cética, era uma oposição inconsequente, era uma oposição amedrontada, e isso se refletiu no comportamento do MDB logo após a eleição do AI-5. O modelo brasileiro está realmente falido, ele se esgotou, quer o modelo econômico, quer o modelo político. Eles agora procuram uma saída para essa dificuldade. Essa saída não é fácil de ser encontrada. O que nós temos aí é um sistema realmente fascista, um fascismo colonial. Pouco importa que alguns discutam essa tese, entendendo que não há fascismo, que não há partido de massa, mas partido de massa eles tentaram obter através da arena. No Brasil, nós somos dependentes de uma outra potência e estamos funcionando aqui como testa de ferro do capital estrangeiro. Isto é, o Brasil tem o ônus do imperialismo sem ter as vantagens dele. Eu ouvi o seu grito de liberdade. E saibam de que amanhã, quando mais organizados se estiverem, não haverá governo que tenha coragem de desrespeitar essa voz e esse grito de liberdade. O território brasileiro hoje está absolutamente dominado pelas empresas multinacionais que o governo privilegia, que o governo facilita, que o governo hoje protege. Essas empresas multinacionais transferem todos os recursos que são provenientes da riqueza, da luta, do esforço, do trabalho, do suor do povo brasileiro.